O Zenfone 4 já ganhou sua análise completa aqui no Tudo Celular, e refizemos nossos testes de bateria e desempenho com ele depois da chegada do Android 8.0 Oreo. Em todos esses casos, usamos a versão que nos foi cedida pela ASUS, que conta com o poderoso Snapdragon 660, ao invés do já modesto Snapdragon 630. Resolvemos refazer então os testes com a versão mais simples do aparelho, para ver se vale a pena economizar um pouco e ainda ter uma experiência bacana, ou se é melhor partir logo para a variante mais cara e robusta, sendo usado de novo o Android 8.0 Oreo. Será que o Zenfone 4, sua versão mais baratinha, se sai bem? Vamos descobrir. O Zenfone 4 com o Snapdragon 660 é, até agora, o rei do nosso teste prático de velocidade dentre os modelos intermediários vendidos oficialmente no Brasil, perdendo na categoria apenas para o Mi Note 3 da Xiaomi. Vamos descobrir então se sua versão com o Snapdragon 630 também fica à frente dos principais rivais, sendo usada aqui a versão com 3 GB de RAM e 32 de armazenamento, que é basicamente o que você vai ter aí no Moto X4 da Motorola. Assim como aconteceu com seu concorrente direto, o Zenfone 4 passou bem pela primeira volta da lista de apps, abrindo todos os 12 aplicativos e retornando ao cronômetro com 1 minuto e 25 segundos. Já na segunda volta, os 3 GB de RAM se mostraram completamente ineficientes para segurar aí os aplicativos no segundo plano, fazendo com que todos os apps fossem novamente carregados e que o tempo praticamente se repetisse, com 1 minuto e 24 segundos. Isso colocou o Zenfone 4 com um total de 2 minutos e 49 segundos, ultrapassando já a ruim marca encontrada no Moto X4, e ficando muito atrás da Xperia XA2 Ultra e outros rivais com a mesma plataforma. Não podemos deixar de fazer também os testes benchmark, já que muita gente ainda se baseia neles para comparar aí o desempenho bruto de vários aparelhos. Nossa lista inclui as 4 principais opções, então veja agora os resultados alcançados pelo Zenfone 4 no AnTuTu, Geekbench, GFXBench e 3D Mark. Como era de se esperar, tivemos basicamente os mesmos resultados já vistos no Moto X4 e no Xperia XA2 Ultra, ambos com o Snapdragon 630. Isso coloca o Zenfone 4 um pouco acima dos modelos com o Snapdragon 626, mas aí um pouco abaixo dos que têm o Snapdragon 636. No teste de carregamento, tivemos uma mudança entre as versões do Zenfone 4 com o Snapdragon 630 e 660, já que o modelo mais potente vem com acessório com saída de até 18 watts, enquanto a versão mais básica vem com um carregador de apenas 10,5 watts. Com ele, você consegue algo em torno de 12% depois de 15 minutos na tomada, precisando esperar pouco mais de 2 horas para encher totalmente a bateria de 3.300 mAh. Já o modelo com o Snapdragon 660 precisou de um pouco menos de 2 horas. Passando ao teste de reprodução de vídeos, vemos que o Zenfone 4 é um bom aparelho para quem quer assistir muito conteúdo durante o dia, sendo usado em um vídeo em Full HD offline no MX Player com o brilho da tela no mesmo padrão de sempre e o mesmo para as redes móveis. Curiosamente, mesmo mantendo a tela com as mesmas dimensões e resolução,
e contando com um processador mais básico, o Zenfone 4 com Snapdragon 630 apresentou autonomia menor que a versão com Snapdragon 660. Isso é especialmente ruim quando comparamos com rivais com o mesmo chip, ficando ele bem atrás do que conseguiram o Moto X4 e o Moto G6 Plus, e com quase um terço do tempo alcançado pela Xperia Z2 Ultra. Seguimos então para o teste de gravação de vídeos, onde mesmo que o Zenfone 4 consiga gravar em 4K, optamos por usar Full HD a 30 quadros por segundo, representando uma boa relação entre qualidade e consumo de energia e armazenamento. Mais uma vez vimos que o processador menos potente não impacta na autonomia, sendo encontrado um tempo muito similar ao que conseguiu o Zenfone 4 com o Snapdragon 660. Com um total de 4 horas e 36 minutos de gravação, o aparelho ao menos fica à frente no Moto X4 e no Moto G6 Plus, perdendo apenas para a Xperia Z2 Ultra, que tem o mesmo chip e bateria um pouco maior. Em nosso teste de videochamadas usamos o Skype em uma rede Wi-Fi. O Zenfone 4 com o Snapdragon 630 reforçou que a autonomia não é seu forte, baixando ainda mais o já mediano tempo visto com sua versão com o Snapdragon 660. Ele ainda superou rivais como o Moto X4 e a Xperia Z2 Ultra, mas esse tempo pode deixar a desejar para quem usa muito recurso aí no final do dia. Depois de ver como o Zenfone 4 se saiu ao executar apps em geral, seja no desempenho ou na autonomia, chegou a hora de descobrir se a versão mais simples do aparelho dá conta de executar alguns jogos. Como sempre, foi usado o Game Bench para medir a estabilidade e o consumo, e o link do app você pode encontrar na descrição. No Asphalt 8, Clash Royale, Subway Surfers e Injustice 2, tivemos a taxa máxima possível no aparelho da ASUS, o que deixa a jogatina bastante divertida. Já no Modern Combat 5, Vainglory e PUBG Mobile, a situação não foi a mesma, sendo alcançados 33, 52 e 25 FPS respectivamente. Sobre a autonomia, considerando Asphalt 8, Modern Combat 5, Subway Surfers, Injustice 2, Vainglory e Clash Royale, tivemos média de 5 horas e 45 minutos de jogatina, o que fica bem atrás das mais de 8 horas alcançadas pela variante com o Snapdragon 660, a gente perdeu para praticamente todos os rivais. Ao menos no fenômeno PUBG Mobile tivemos uma média razoável de 5 horas e meia, que pode não ser o que muita gente iria querer, mas ao menos é suficiente para jogar algumas partidas antes de precisar correr até a tomada. Isso demonstra que apesar de lidar bem com a maioria dos títulos em termos de desempenho, o Zenfone 4 mais simples acaba ficando no limite ao executar jogos bem pesados, e com isso a bateria é quem paga a conta. Todos esses testes nos mostraram que a diferença de R$ 400 no preço oficial do Zenfone 4 entre as versões com o Snapdragon 630 e 660 realmente é justificada, sendo encontrado desempenho bem inferior e até mesmo uma autonomia de bateria não tão legal assim na versão mais básica. Além disso, na mesma faixa de preço do Zenfone 4 mais simples, temos aparelhos como o Moto Z2 Play, que ainda nos dias de hoje continuam uma ótima opção em termos de desempenho e duração de bateria, não deixando nada a desejar e ainda permitindo o uso do Snap para estender ainda mais seu tempo longe da tomada. Mais detalhes aí do teste de desempenho e bateria com o Zenfone 4 com o Snapdragon 630 você encontra a pauta completa em texto, apertando o card aqui em cima e no link na descrição. Se estiver interessado no aparelho, dá uma olhada também na descrição que tem link direto para o nosso comparativo de preços, e comprando por lá além de pagar mais barato, você ainda ajuda o canal. Deixe seu like se não fez isso, e comenta o que achou do desempenho do Zenfone 4 com o Snapdragon 630. Eu sou o Alisson, até produto do celular, e vou ficando por aqui. Até a próxima!